Olá a todos os obreiros, auxiliares de pastores, você colaborador, evangelista, voluntário de um dos muitos grupos que há na igreja, e graças a Deus, pelos muitos grupos que há, porque em cada um você pode fazer parte e se dedicar e se deixar usar por Deus e dar a outros a mesma oportunidade que um dia nos foi dada. Sabe, uma das coisas que eu tenho observado nesses 35 anos de caminhada com Deus, de serviço ao nosso Deus, é que todo pastor consagrado, obreiro consagrado, auxiliar consagrado, colaborador consagrado, e quando eu falo consagrado não me refiro a título, eu me refiro a ser usado por Deus, para abençoar, evangelizar, libertar, somar em nossas vidas, somar na vida daqueles que estão perdidos, dando a eles a oportunidade de conhecer Jesus, somar na vida daqueles que já estão salvos, acrescentando com um exemplo de fé, temor, devoção, fidelidade, e somar na vida daqueles que fazem parte da obra, sendo eles um exemplo para todos nós. E o que eu tenho observado é que todos eles têm algo em comum. O que você acha que deve ser? Alguém dirá, alguém está falando temor, fé, santidade. É verdade, tudo isso faz parte, mas tem algo mais. Todos eles são evangelistas, eles evangelizam, eles falam de boas novas, eles vão ao encontro tanto do perdido quanto do salvo. E de alguma forma, devo corrigir, da forma bíblica, inteligente, eles somam na vida dessas pessoas, eles não se excluem, eles não se escondem atrás do título de bispo, de obreiro, de pastor, de colaborador, de auxiliar, de voluntário de um dos grupos que há na igreja. Não. Eles somam na vida das pessoas. E isso é maravilhoso, porque quem é fonte jorra, Quem tem, dá. E a gente dá o que tem. E aqueles que ficam se excluindo, aqueles que não dão, não têm iniciativa, aqueles que não compartilham o que supostamente deveriam ter, O Espírito Santo, a fé, a esperança, o temor, a determinação, aqueles que ficam sempre fugindo, Seja das atividades do grupo, seja de eventos, de reuniões especiais, e não contribuem nada, nem com o seu testemunho, nem com a evangelização, nem com o seu trabalho, a sua oferta de presencial ou direta ou indiretamente. Essas pessoas, elas têm algo em comum também. Esse egoísmo, essa acomodação, essa ingratidão, eles também têm algo em comum. Esses que não têm nada que acrescentar, eles têm desculpa para tudo. Desculpam para tudo. Eles justificam tudo. Eu não pude por isso, eu não posso por aquilo. Quer trabalho, quer estudo, quer distância, quer família, quer cansaço. Blá, 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 blá. E Satanás aplaude. Já os que, como diz o texto sagrado aqui na Epístola de Judas, esses somam, faz a diferença em suas próprias vidas, na vida dos seus familiares, conhecidos e também do povo que está ligado diretamente a ele. E sobre isso é que eu quero falar, dando continuidade aqui à nossa meditação na Epístola de Judas, no capítulo 1, no versículo 7, se possível, você que nos acompanha de qualquer lugar, seja no trabalho, seja em casa, aonde quer que você esteja agora nos acompanhando, dando continuidade a esta meditação, feche os seus olhos, se possível. Nós estamos aqui no estacionamento do Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, que tem sido um lugar consagrado a Deus para a evangelização, para o acompanhamento, como também para a libertação de milhares de pessoas. Vamos orar então, se possível. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu peço a Ti aqui agora, a céus abertos, que o Senhor coloque a Tua mão na cabeça de todos nós, para que possamos entender a Tua palavra e assim, meu Deus, abençoar aqueles que fazem parte da nossa vida, direto ou indiretamente. Em o nome de Jesus. Amém. Bem, está escrito assim no versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra,
e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Meu Deus do céu! Esse versículo 7 da epístola de Judas, que foi irmão de Jesus, filho de Maria e José, irmão também de Tiago, deixa claro aqui o Espírito Santo através de Judas que Sodoma e Gomorra, os moradores daquela cidade e cidades circunvizinhas que se deixaram contaminar pelos moradores de Sodoma e Gomorra, que havendo-se entregue à fornicação com aqueles, quer dizer, a prostituição. Em outras palavras, não é porque aquele se prostituiu, mentiu, se drogou, roubou, duvidou, se acomodou, que eu vou me deixar contaminar por aquele, fazendo o mesmo que ele fez. Se eu detecto um erro em alguém, não é para que eu julgue. Eu não tenho, você não tem o direito, a gente não tem o direito como conhecedores da palavra de Deus de julgar ou condenar. A gente tem que condenar sim o que Deus já condena, como por exemplo o vício, a promiscuidade, a vaidade, a violência, a corrupção, a ingratidão, a mentira, a idolatria, a feitiçaria, o adultério. E aqui ele fala fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é você, é o ápice, né? Podemos dizer assim, do desejo da carne, que é o sexo fora do compromisso, fora do casamento, fora da responsabilidade, fora da bênção. Então, quando a pessoa tem relação sexual, que é o ápice da vontade da carne, né? A fornicação aqui, ela está representando tudo que eu mencionei agora, como a infidelidade, a rebelião, a mentira, o orgulho, a vaidade e etc. Então, essa fornicação, eles se entregaram às cidades vizinhas, circunvizinhas de Sodoma e Gomorra, ao invés de ver o erro deles e dizer, não vamos fazer o mesmo. Eles foram tolos e disseram, vamos fazer o que Sodoma e Gomorra estão fazendo. E o que aconteceu está escrito, olha, está aí, ó, indo após outra carne, quer dizer, uma fantasia puxa a outra, um vício puxa outro, né? Eu estava falando com um seminarista ontem, ele disse assim, olha bispo, quando eu era obreiro e eu estava trabalhando, né, me dedicando muito ao trabalho, então teve uma época, né, que eu comecei a frequentar com os colegas o barzinho, né, para tomar um guaraná, comer uma fritura, né, um pastel, uma coxinha, etc. E eu tomava um refrigerante. Eles bebiam a sua cerveja e eu tomava meu refrigerante. E assim foi por um tempo, 2 tempos, mas depois eu falei, eu vou provar. De tanto eles insistirem, eu vou tomar uma cervejinha. Começou com a cervejinha, presta atenção. Ex-obreiro. E aí a cerveja, veio a bebida alcoólica, veio o uísque, aí chegou a maconha, aí chegou as drogas pesadas, ao extremo dele se tornar dependente de cocaína, de uso diário. Veja que vergonhoso, não é verdade? Que triste. É isso que ele está falando aqui. Essas pessoas, quando observaram o erro de Sodoma e Gomorra, ao invés deles corrigirem aquele erro e não se deixarem contaminar, eles comungaram do mesmo erro e fornicaram com eles após outra carne, quer dizer, fazendo também coisas semelhantes e até piores. E foram postos por exemplo. Quer dizer, o erro dos outros é para ser um exemplo para a gente. Exemplo para a gente não cometer o mesmo erro. Então, quando você vê um pastor, um obreiro, membro, seja quem for, se intitule ele cristão, evangélico, judeu, católico, espírita, cometeu algum erro, desvio de caráter, de conduta, que contraria os ensinamentos de Deus, diga para essa pessoa, você precisa de ajuda. Antes de você se afastar dela, diga para você precisa de libertação. Não quero, não preciso, você que está errado, você que tem que mudar. Com licença, fui! Como se costuma dizer aqui no Brasil, né? Muito legal, gostei muito e aprendi com vocês. Fui!
Já era. Não perca tempo, não discuta, não insista e vá viver a sua fé, vá para o altar, vá ganhar almas, vá fazer parte do grupo que você já faz parte ou que você ainda não faz e que deveria estar fazendo, mas não se deixe contaminar por estes que querem, não eles, mas o espírito que está neles, está tentando levar você, como está escrito aqui, olha, a sofrer, está aqui, ó, sofrendo a pena do fogo eterno. O diabo quer que você sofra. Se você acha que já sofreu muito, você não sabe o que realmente é sofrimento. O sofrimento sabe sim quem está agora sofrendo o sofrimento da pena do fogo eterno, que estão lá no inferno agora gritando, dizem, é verdade! Eles estão gritando lá no inferno. O que esse bispo está falando aí, o que ele está lendo na Bíblia é verdade. Creia, não venham parar aqui, porque uma vez aqui não tem como sair. É, meu amigo, só quem está lá, está gritando inclusive agora, para que você ouça, não a mim, mas sim o que está escrito, sofrendo a pena do fogo eterno. Fuja desse sofrimento de ser condenado ao fogo eterno, não por Deus, não foi Deus, não é Deus que condena ninguém ao fogo eterno, é cada um pelas suas escolhas indevidas, pela sua própria fornicação, quer dizer, sentimentos, impulsos da carne, seja de fazer fofoca, seja de blasfemar, seja de mentir, seja de enganar, seja de se rebelar, seja de justificar os seus erros, seja o que for. Cuidado com as fornicações, para que você e eu não soframos a pena do fogo eterno. Bem, vamos parar com a nossa meditação por aqui. Estamos, nos preparando para esta semana tão maravilhosa, Semana Santa, que nós vamos viver como nunca antes, Inclusive, eu já tenho aqui o meu ramo já aqui, Domingo de Ramos, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo. Estaremos às 7 horas da manhã, 1 hora antes, na entrada Viviane e eu. Traga a sua garrafinha e a sua garrafinha com água e o seu ramo, que vamos consagrá-lo. E às 8h30 nós já estaremos também na entrada para lhe recepcionar com seus familiares e convidados. Para quem não sabe, o Templo dos Maiores Milagres, aqui na Zona Sul de São Paulo, está na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Que Deus os abençoe, que esse final de semana você e eu sejamos usados por Deus como nunca antes. Um forte abraço para todos e nos veremos brevemente na iurde ou nas nuvens. Até lá!